Bom, então hoje, continuando aí, essa parte do curso de desenho em perspectiva a partir das vistas, nós vamos olhar uma questão particular, que é quando eu tenho planos que são inclinados em duas direções. Tá? Os exercícios que nós fizemos até agora, na exceção de um, os planos eram sempre inclinados em uma única direção. Então, em uma das vistas, eu vi uma linha inclinada, aquela linha normalmente significava uma rampa, né, um plano inclinado, e eu precisava só juntar, né, os planos, ver a posição dele e descobrir como é que ele estava. Mas automaticamente estava definido em qual vista que ele era inclinado, aí automaticamente eu já sabia qual era a posição da inclinação dele na perspectiva. Bom, essa é a primeira situação, quando eu tenho um plano triangular inclinado em duas direções, tá? Então eu observo aqui, quando eu olho a vista de frente, que eu tenho um plano vertical e um inclinado, e essa linha está dividindo, né? Essa linha representa uma aresta que divide o plano vertical do plano inclinado. Mesma coisa na superior, plano horizontal, plano inclinado, e na vista lateral direita, plano vertical, plano inclinado, e uma linha aqui, né, que representa a aresta que está dividindo, tá certo? A característica principal aqui é que essas linhas inclinadas vão aparecer na mesma largura na vista frontal e superior, na mesma altura na vista frontal e lateral, e na mesma profundidade na vista superior e na vista lateral. Tá certo? Quando eu tenho a situação das três linhas inclinadas na mesma posição, eu sei que eu tenho um plano triangular inclinado em duas direções. Eu preciso só ver qual que é o plano que é vertical, né? E qual que é o inclinado. Naturalmente, os dois podem ser inclinados, né? Esses dois planos podiam ser inclinados, tá certo? Não necessariamente um é vertical. E outra questão que aparece também aqui é que eu vou ter sempre uma situação parecida, né? Duas linhas na mesma direção e uma outra em direção contrária. Tá? Nesse caso específico, eu tenho aqui na vista lateral direita e na vista superior as linhas na mesma direção. Se eu pensar em termos lateral esquerda, a direção agora da vista lateral esquerda é a mesma da frontal. Tá? E uma outra característica a linha que representa uma aresta que divide os planos, ela pode estar oculta, que é esse caso. Quando eu olho isso aqui pelo lado esquerdo, eu estou falando exatamente do mesmo sólido, só que eu vejo a linha tracejada. Mas continua, ela está na mesma altura da linha inclinada na vista frontal e na mesma profundidade da linha inclinada na vista superior. Tá certo? Então, quando eu vejo essas situações, essas três linhas, isso já me ajuda a definir como é aquela parte do sólido. Eu preciso encaixar o plano inclinado em duas direções para me dar essas linhas na forma que está sendo mostrado nas vistas. Eu posso ter também esse plano inclinado em duas direções, sendo que ele é um plano, ele é um quadrilátero, tá? Quando isso acontece, aí vão aparecer linhas paralelas em duas vistas, né? Nesse caso aqui, se eu olhar a vista frontal, eu tenho duas linhas paralelas e na mesma posição, na mesma altura, eu tenho duas linhas paralelas na vista lateral. Naturalmente, pode ser visível ou oculta, né? Se eu olhar esse mesmo sólido pela lateral esquerda, eu tenho a linha oculta, mas continuam as duas linhas paralelas. Tá? E na outra vista, eu não tenho informação nessa região, né? Eu tenho só a projeção desse plano. Tá certo? É isso. Eu vou fazer agora alguns exemplos que aplicam essas situações, tá? Com vocês, depois vocês vão fazer um exercício. Bom, nós temos aqui então três exemplos, tá certo? Vamos tentar fazer da maneira mais de esboço, vamos dizer assim, para a gente entender qual é o sólido, tá bom? Bom, então nesse primeiro aqui eu tenho frontal, superior e lateral direita, né? Então já preparei aqui o sólido envolvente, né? Frontal, superior e lateral direita, tá certo? E até ao invés de colar as vistas, eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais direta aqui. Eu já vou tentar entender qual é o plano e vou passando a lapiseira 07, tá? Então vamos lá. Frontal, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4 planos. Qual desses planos está na vista, tá na frente do sólido, na face frontal do sólido? Aí eu vou para as outras vistas. Se eu venho para superior, eu sei que na face frontal do sólido eu tenho informação aqui em toda a largura do sólido. Então o único plano que ocupa toda a largura é esse. Então, analisando a vista superior, esse plano está mais na frente. Aí quando eu vou para a vista lateral, eu vejo que eu tenho informação aqui, ó, da base até o topo. E esse plano aqui só vai até a metade da altura. Tá certo? Aí gera uma questão aí que não se define muito bem, mas como pode?
tá? Quando isso acontece, eu posso até colocar o plano que eu estou imaginando que é aqui, depois ir compondo e tal, mas eu vou preferir para outra vista. Eu vou tentar ter mais segurança na análise de uma outra vista, tá certo? Então, por exemplo, a vista lateral, tá? A vista lateral, eu tenho aqui 1, 2, 3 planos. Qual é o plano que está mais do lado direito do sólido? Mais do lado na face lateral direita do sólido. Aí eu vou para as outras vistas, né? Então, quando eu olho a vista frontal, o plano que está mais lateral, ele ocupa toda a altura do sólido. Então, só pode ser esse, né? E aí eu vou confirmar isso na superior, toda a profundidade do sólido. Então, só pode ser esse também, é o único plano que ocupa toda a profundidade. Então, esse plano aqui está na mais lateral, na lateral direita. Então, eu vou passar a lapiseira 07, tá? Então, esse é o plano que está mais na lateral direita do sólido, certo? Agora, à frente eu estou aí numa dúvida, né? Agora eu vou para a vista superior, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 planos, tá certo? Qual o plano que está mais no topo? É a mesma análise, né? Eu vou para a vista superior. O plano que está no topo ocupa toda a largura do sólido, então o único que ocupa toda a largura é esse. Então esse plano deve estar no topo, né? É o único candidato. Quando eu vou para a vista lateral, eu vejo que o plano que está no topo ocupa toda a profundidade do solo. Então está confirmado, ou seja, só pode ser esse aqui o plano que está no topo. Então eu vou também passar a lapiseira 07, né? Bom, eu posso ir para os outros planos, mas posso tentar voltar, né, para a vista frontal. Eu vejo que o plano que está mais na frente do sólido, né? O único candidato era esse aqui nessa parte inferior. Só que quando eu olho na lateral, eu tenho alguma informação aqui também do meio, vamos dizer assim, do sólido para cima, tá certo? Mas aí esse plano na vista superior me dá a dica, né? O que eu tenho aqui, na verdade, do meio para cima é só uma aresta, ó, porque o plano que chega no topo, ele chega num ponto aqui. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma aresta, tá certo? Por isso que eu vejo isso aqui, ó, quando eu olho de lado. Eu tenho uma aresta aqui. E o plano mesmo é esse, né? O plano que está na face frontal do sólido. Eu tenho uma aresta aqui, ó. Tá certo? Por isso que eu vejo informação da metade para cima na vista lateral, nessa aresta. Agora, como é que esse sólido está colocado é o que a gente vai tentar, vamos dizer assim, avançar agora, tá? Então, se eu for aqui novamente para a vista frontal, eu consegui definir qual é a posição desse plano, né? Eu tenho mais 3 aqui, tá certo? Então, vamos pegar, né? Agora eu vou ver cada um dos planos, como é que tá, etc, né? Então, se eu pegar esse plano aqui, por exemplo, tá certo? Esse plano, eu quero saber qual é a posição dele. Eu sei que ele não está na face frontal, né? Na face frontal não está, ele está de algum modo para dentro do sólido. Então ele não está nessa posição aqui, ó. Aí, nessa largura, a única informação que eu tenho é esse aqui, ó. Então esse plano aqui, ó, ele é inclinado nessa direção assim, ó, né? Tá? Essa linha aqui está indicando esse plano. E como é que eu faço para ver isso nas outras vistas? No caso aqui, como é que eu faço para ver isso na outra vista? No caso, na vista lateral. Bom, essa informação aqui, ó, tá do lado esquerdo do sólido, tá? E eu tenho aqui a vista lateral direita. Então, isso aqui não é visível. Se ele tiver alguma aresta aqui, ela deve estar sobreposta ou tracejada, né? Então, as arestas de lá devem estar sobrepostas ou tracejadas com essa aqui, tá certo? Na verdade, eu já tenho essa aresta aqui, ó, que se eu observar, ó, tá na mesma posição dessa aqui, ó. Tá? Essa aresta aqui tá na mesma posição de uma aresta vertical aqui, ó. Então vai aparecer a aresta da lateral direita, tá? Ou seja, então eu tenho uma aresta aqui vertical e eu tenho aquele plano que eu vejo inclinado na vista
vista lateral assim, né? Esse plano aqui, ó, é esse. Eu vejo ele de cima, a projeção dele é aqui, tá certinho. E quando eu olho pela lateral direita, eu não vejo formação nenhuma dele, porque essa aresta aqui fica sobreposta com essa, tá na mesma posição, tá certo? Então, para compor esse lado aqui, só falta uma aresta aqui, né? Eu tenho uma aresta aqui, né? Então, esse aqui é uma coisa assim. Deixa eu apagar essa linha. Tá certo? Então, essa lateral, esse lado do sólido é uma coisa assim. Agora eu vou para os outros planos. Vamos ver os outros planos, tá? Então, eu já concluí esse plano e esse plano na vista frontal. E agora eu tenho essa região aqui, né, que eu tenho dois planos, tá certo? Aí vem aquela coisa que falamos há pouco, né, nos slides, tá certo? Ó, eu tenho aqui uma linha inclinada nessa largura. Nessa mesma largura, na vista superior, eu tenho uma aresta inclinada, tá certo? Na vista lateral, nessa mesma altura, eu tenho uma aresta inclinada. E nessa mesma profundidade, ó, da face posterior para frente, ou seja, nessa região da frente, eu tenho uma linha inclinada. Então, esta linha e esta linha formam um plano inclinado em duas direções nesta região, tá certo? Aí é o que eu tenho que entender agora, né? Quer dizer, eu tenho aqui, ó, dois planos. Qual desses dois é o plano inclinado? Isso que vai me definir, né? Qual é a posição que ele está colocado aqui, tá certo? Eu já sei, ó, que eu tenho essa aresta e essa aresta. Então, se eu tenho essa aresta e essa aresta, quando eu olho essa na vista superior, essa na vista lateral, eu praticamente fiquei, vamos dizer assim, travado, né? Porque se eu só tenho plano aqui e essas duas linhas têm um ponto comum, esse plano aqui, ó, esse plano não tem que ser vertical, né? Não tem como eu ter esta aresta com um plano inclinado, né? Ou seja, então eu tenho uma aresta aqui, tá certo? Então, se esse plano aqui ele é vertical, esse aqui é o plano inclinado, né? Se a gente lembrar dos slides, um vai ser o vertical, o horizontal, e o outro vai ser inclinado. Então, esse aqui é o plano inclinado, tá certo? Esse aqui, ó. E é isso agora que eu tenho que ser capaz de compor aqui, vamos dizer assim, tá? Aí a mesma análise que eu fiz aqui para a vista frontal, eu posso fazer para a vista superior, né? Eu tenho os dois planos, tá? Um desses dois é o plano inclinado. Eu já sei que o plano inclinado é esse, ó. Tá bom? E aqui, qual dos dois é o plano inclinado? Novamente, como eu tenho essa aresta e essa aresta horizontal, para ser um plano eu não tenho outra opção. Então, esse plano aqui é horizontal, tá certo? Então, esse aqui é o plano horizontal, tá? Tá bom? E agora, para a vista lateral, novamente, eu tenho um plano desses aqui que é vertical, o outro que é inclinado. Eu tenho essa aresta e essa aresta aqui. Então, para ser um plano, esse aqui é o plano vertical, né? Eu não tenho muita opção. Ou seja, então fica uma coisa assim. Tá? O que eu vou fazer, eu vou apagar essas linhas auxiliares aqui só para não... O que eu vou fazer sempre é isso, eu vou vendo o plano, como é possível esse plano inclinado ali, vou fazendo os outros planos e no final eu faço uma checagem. Quer dizer, quando eu olho, por exemplo, a vista frontal, esse é o plano vertical, tá certo? Esse ponto aqui, ó, quando eu projeto ele está aqui, ó, né? Então esse é o plano inclinado, tá aqui ele. Quando eu olho a vista superior, esse é o plano horizontal. Esse plano, quando eu projeto ele está aqui, ó. Então esse é o plano inclinado, né? E aqui, esse é o plano vertical na vista lateral. E esse ponto aqui, ó, é esse ponto quando eu projeto ele. Tá certo? Então é esse
no primeiro sólido. Agora vamos fazer o segundo sólido, tá? Novamente, né? Eu vou começar aqui pelas vistas, ver qual é qual o plano que deve estar mais à frente e tal, né? Bom, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 planos, né? O plano que está mais à frente do sólido, eu sei que não está aqui nessa região, né? Porque quando eu olho a vista superior, eu não tenho um sólido nessa região. Ele está se conectando na frente, mas o plano não está mais na frente exatamente do sólido, tá certo? Mas eu tenho um plano na frente, porque eu vejo uma linha aqui, uma aresta aqui, ó, na frente do sólido. Então, o plano que está na frente do sólido é um desses três, 1, 2 ou 3. Um desses três planos está mais na frente do sólido, tá certo? Muito bem. E agora aqui eu vejo a lateral esquerda, né? A frente do sólido é essa região aqui, né? Tá? Então, eu vejo que eu tenho planos aqui inclinados e eu tenho uma informação em toda a altura do sólido. Mas isso a gente já viu, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu via toda a altura porque eu tinha essa aresta comum, né? Aqui pode ser uma coisa parecida. Então eu não consigo concluir exatamente qual plano que está na frente do sólido, tá certo? Porque pode ser, na verdade, qualquer um desses três planos aqui, ó, né? Bom, aí eu vou fazer igual ao outro, eu vou para as outras vistas, eu vou para a vista superior. Qual é o plano que está no topo do sólido? Aqui eu tenho 1, 2, 3 planos. Qual é o plano que está no topo do sólido? O plano que está no topo do sólido, quando eu olho a vista frontal, ocupa toda a largura, quando eu olho a vista lateral, ocupa toda a profundidade. Então é esse aqui. A coisa fica, né, vai ficando melhor de ser definida. Então, tá certo? Então, essa é a parte superior do sólido, inclusive parecido, né, com o anterior, tá bom? Agora, qual é o plano que está mais do lado esquerdo do sólido? Tá? Aqui no lado esquerdo eu tenho 1, 2, 3 planos, né? Porque esse aqui é tracejado, esse é tracejado. Então, o que eu estou vendo um plano assim, ó. 1, 2 e 3, que é esse triangular, tá certo? O plano que está mais lateral esquerdo ocupa toda a altura e toda a profundidade. Então, só pode ser esse plano aqui, ó. Tá certo? Então, na frente do sólido, aí eu vou começar a tentar encaixar, entender os planos, né? Como a gente tem feito. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, quando eu olho a vista superior, eu não tenho sólido nessa parte, né? Essa parte inteira, essa lateral inteira que eu não tenho sólido, né? Então, isso aqui, a rigor, é uma coisa assim, eu posso cortar essa parte, eu posso sempre fazer esse tipo de análise, né? Eu posso cortar uma parte desse sólido envolvente não tem um sólido aqui, tá certo? Só que eu já sei, aqui ó, eu não tenho, o envolvente seria uma coisa assim, o sólido. Só que eu já sei que no topo do sólido eu tenho esse recorte aqui, então isso aqui desce de algum modo, tá? Então, esse plano aqui, ó, é um plano que está aqui até metade da altura. Certo? Então eu posso passar lápis 007 aqui, ó. Né? Esse plano aqui, quando a projeção dele é esse plano que está aqui, tá? Quando eu olho aqui agora como é que é essa parte superior, né? Aí eu vejo aqui na vista frontal uma aresta inclinada nessa largura, tá certo? Na vista superior uma aresta inclinada também na mesma largura. Na vista lateral uma aresta inclinada tracejada, porque eu estou olhando o lado esquerdo, então eu tenho alguma coisa que oculta, né, a informação do lado de cá. Então eu tenho uma aresta aqui tracejada, tá vendo, ó?
quando eu olho a vista lateral esquerda, tá certo? Na mesma altura e nessa mesma profundidade, aqui na parte da frente do sólido. Então, essa aresta e essa aresta, elas compõem, elas fazem parte de um plano inclinado em duas direções. O que eu preciso encontrar? Em qual posição que esse plano está, tá certo? Aí vale a mesma análise do exercício anterior, né? Ó, isso aqui é exatamente a mesma forma. Como eu já tenho esse desenho aqui em cima, eu já tenho esse aqui, ó. Eu já tenho esse desenho aqui em cima. O que acontece? O plano inclinado obrigatoriamente é esse, porque eu quero o plano horizontal antes, eu não tenho mais, tá certo? Então o plano inclinado é esse. Aí eu só tenho que encontrar como é que esse plano pode estar inclinado aqui e me fornecer essa vista, tá? Na verdade aí a gente aproveita a experiência anterior, né? É exatamente a mesma coisa aqui, não é isso? Ó? Então não tenho na verdade essa aresta aqui, né? Tá certo? Isso aqui ele fica, a visualização a gente vê um pequeno pedaço do plano, né? E essa aresta inclinada é semelhante a essa aresta aqui, que está oculta aqui, na verdade, né? Uma aresta que eu tenho oculta aqui, ó. Tá ali. Tá bom? Agora eu preciso concluir essa outra parte aqui do sólido, tá? Bom, eu sei que eu tenho aresta para cá, que eu estou vendo aqui, que eu tenho informação, né? Ou está no topo ou está aqui, mas no topo não está, porque no topo ela já é inclinada assim, ó. Então isso está aqui embaixo, tá certo? E aí eu vejo, novamente, né? Olha a situação que eu tenho aqui. Eu tenho uma aresta inclinada nessa largura, uma aresta inclinada nessa largura, uma aresta inclinada na mesma altura, e essa está na mesma profundidade dessa aqui. Então eu tenho também um plano aqui, ó, inclinado em duas direções, tá certo? Eu só preciso tentar resolver como é que esse plano está colocado aqui, tá bom? Aí assim, eu posso eu já sei que o plano horizontal está em cima, então esse aqui é o plano inclinado. Então eu tenho um plano inclinado aqui, né? Eu tenho um plano inclinado aqui, eu já sei. Porque se isso aqui é um plano inclinado em duas direções, nessa região, nesta região e nesta região, e esse aqui é um plano horizontal, que é o plano que está no topo, então o que eu enxergo aqui embaixo, vamos dizer assim, é o plano inclinado. Então esse aqui é o plano inclinado. Como é possível esse ser o plano inclinado? Tá? É basicamente isso que eu tenho que resolver aqui, tá bom? Quando eu olho na vista frontal, né, nessa região, então eu tenho um que é o inclinado e outro que é um plano vertical, tá certo? Desses dois aqui. Qual que é o inclinado e qual que é o vertical? Eu sei que o inclinado está se ligando aqui, ó, né? Porque esse aqui é o inclinado, então ele está ligando aqui. Então, se o inclinado se liga aqui, ó, essa aresta só tem uma opção, né? É uma aresta daqui para aqui, indicando que esse aqui é o plano vertical. Então, esse aqui é o plano vertical. Estão vendo? Tá? E agora, quer dizer, na verdade a coisa praticamente, vamos dizer assim, fechou, né? Se definiu, porque a única opção que eu tenho aqui agora de aresta é uma aresta aqui, ó, para fechar o desenho. Então eu vou apagar essas auxiliares aqui. Então sólido é uma coisa assim, tá certo? Ou seja, essa região aqui, ela é exatamente a mesma daqui, eu só não tenho essa parte de baixo que foi cortada, tá certo? E o que é importante aqui? Que como eu estava olhando o lado esquerdo, eu via essa aresta aqui tracejada, né? Essa aresta aqui nesse, que é a aresta que está tracejada aqui, ó. Quando eu olho o lado esquerdo, ela fica tracejada, tá bom? Sempre a mesma análise, né? Na frente
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 planos. O plano que está na frente ocupa toda a largura. O plano que está na frente ocupa toda a altura. Opa, já não tem a situação de toda a altura. Tá? Então, toda a largura, esse plano aqui é um candidato que está na frente, mas ele não ocupa toda a altura. Mas aí eu já sei, né? Que eu tenho um plano aqui na frente, por exemplo, eu só tinha esse plano. Mas, quando eu olho a vista lateral, informação em toda a altura, por causa dessa aresta. Mesma coisa aqui, né? Eu tinha esse plano na frente, mas essa altura. Aqui pode ser uma coisa dessa, então eu já sei que é possível, tá? Mas eu avanço, ao invés de desenhar sem ter certeza, eu avanço um pouco, depois a gente acaba concluindo. Aí de novo, vista superior, né? Então eu tenho esse plano que ocupa toda a largura e toda a profundidade. Quando eu olho em cima tem toda a largura e toda a profundidade. Então esse é o plano que está na parte superior do sólido. Ok? Então esse é o plano que está na face superior. Aí eu já sei que na face, aqui em cima pelo menos, eu tenho só uma aresta chegando. Né? Isso aqui me indica isso, que eu só tenho uma aresta chegando nesse ponto. Então o plano que está na frente do sólido, de fato é esse aqui, né? Ocupa toda a largura e é só essa altura, e para cima eu tenho uma aresta. Então deixa eu desenhar. E agora de novo, né, que eu tenho a lateral direita. Então o plano que está na lateral direita ocupa toda a profundidade, toda a altura. Estou vendo aqui, né, toda a altura, toda a profundidade. É esse plano aqui. Tenho linha inclinada, né, uma linha inclinada aqui nessa altura e na frente, uma linha inclinada na altura e na frente. Mas nessa profundidade aqui eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho aresta inclinada, tá? Eu não tenho aresta inclinada. Mas eu sei de uma coisa, uma análise que a gente até já fez aqui, ó. Eu tenho aqui esses planos. Como eu já tenho essa aresta e essa aresta, a única opção para esse plano aqui é ser um plano vertical. Eu não tenho, porque eu já tenho, ó, já defini um plano, né? Quando eu tenho, se eu tenho essas duas linhas que pertencem a esse plano, eu já tenho a direção delas, então a única opção para esse plano aqui é ser um plano vertical. Não tem outra opção para ele. Tá certo? E esse plano aqui, ó. Esse plano é um plano vertical. Tá? E esse plano aqui, bom, eu sei que ele não é vertical, porque ele se conecta nesse, e esse já é vertical, então eu não posso ter dois na sequência vertical. Então ele é um plano de algum modo inclinado, tá certo? Mas talvez tenha uma certa dificuldade de concluir isso, né? Então eu posso ir para outros planos, né? Ou na frontal mesmo, ou em outras vistas, tá? Se eu pegar esse plano aqui agora, ó, é um plano que está no topo do sólido, eu sei que essa aresta pertence a esse plano, ó. Ele está no topo do sólido. Se essa aresta pertence a esse plano, e essa aresta aqui também, que é a aresta da frente, então esse plano também já está definido, né? Eu não tenho outra opção para esse plano. Isso é uma análise que a gente vai fazer muitas vezes, né? Quando eu tenho, se eu tenho já duas arestas que pertencem a um plano que eu estou enxergando, então o plano está definido. Eu não tenho como eu não posso ter curva. A gente não trabalha com curva aqui. Nosso sólido nunca vai ter curva, não vai ter uma curva. Como não vai ter uma curva, então a única opção para esse plano aqui, que é esse, é ser assim, tá certo? É ser dessa forma, tá? Agora eu venho para cá, ó, aí eu tenho aqui esse plano, tá? Que está aqui. Aí nessa região eu vejo que eu tenho, ó, uma linha inclinada na mesma largura, linha inclinada na mesma altura, linha inclinada na mesma profundidade, tá? Da metade para frente, da metade para frente. Então esse e esse formam um plano inclinado em duas direções, tá? O que ocorre? Eu tenho esse e esse. Se esse plano aqui é o vertical, então esse plano é um plano inclinado. Então quando eu enxergo aqui de frente, então o plano inclinado está aqui, ó. Esse é o plano inclinado, tá? Quando eu olho de cima, a mesma coisa. Esse é o plano horizontal, então esse é o plano inclinado, tá certo? E aqui eu já fiquei, né, praticamente, vamos dizer assim, sem opção, que é esse plano inclinado em duas direções, é esse aqui, né?
certo? Bom, então, só falta eu concluir da frontal esse plano aqui, que eu ainda tenho uma certa dúvida, como é que esse plano está formado. Eu sei que quando eu vejo ele de cima, ele, essa região aqui, ó, tá? É um retângulo. Olhando de cima é um retângulo, tá? E aí também entra aquela coisa, né? Pô, se eu já tenho essa linha desse plano, eu não tenho muita opção, né? Isso aqui já definiu o plano, né? Já definiu o meu plano. Então, minha única opção aqui é que isso seja uma coisa assim, ó. Tá certo? Isso aqui, essas linhas similares. A única opção é que esse negócio seja uma coisa assim, porque eu já tinha duas arestas também na borda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou confirmar nas outras vistas, né? Então, ó, atende a minha vista frontal, tá certo? Atende a minha vista superior e atende a minha vista lateral. Então esse plano já conhecia da vista lateral. Esse tracejado é essa aresta aqui, ó, que está oculta, tá certo? Aí eu tenho esse plano aqui que é o plano vertical e esse plano aqui que é esse plano inclinado. Tá bom? Ok, finalizamos aqui então essa parte da aula 9, tá certo? Agora vocês vão fazer os exercícios.